vamos falar um pouquinho hoje sobre reabilitação cardíaca na hipertensão. É um assunto grande, eu tentei puxar o que talvez tenhamos a acrescentar, né? Então, vou mais direto no ponto. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de hipertensão, é uma doença muito frequente, né? Cada vez mais as pessoas estão ficando hipertensas, os brasileiros são hipertensos, mas a gente precisa entender bem o que é a hipertensão. Então, a hipertensão é uma das doenças crônicas não transmissíveis, né, mais frequentes. Ela é de caráter multifatorial, que quer dizer que muitas coisas a promovem, a maioria 90% dos indivíduos hipertensos não tem uma hipertensão secundária a outro fator, então é por uma condição multifatorial, e tudo que tem uma condição multifatorial, o tratamento não é apenas né? É um aspecto mais global, e ela depende de fatores genéticos, epigenéticos, né? Ou seja, como a nossa genética interage com o meio ambiente, e aí isso tem a ver onde o indivíduo mora, qual a condição social dela, qual o nível de estresse, que tipo de trabalho essa pessoa tem. E a hipertensão, ela é sempre caracterizada por níveis sustentados níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Beleza, então, quando a gente vê assim, por que nossa pressão sobe, por que estamos cada vez mais hipertensos, a gente tem que olhar essas três condições, né? Então, eu tenho fatores que são socioambientais, né? Determinantes sociais, riqueza e renda. Então, a gente sabe que a prevenção da hipertensão é diferente nos níveis sociais, né? É claro que em pessoas que têm um nível maior de escolaridade, você tem um controle melhor da pressão do que em pessoas com menor escolaridade. Tem atividades profissionais que geram maior incidência ou prevalência de hipertensão em relação a outras. Então, se você pega pessoas que têm trabalhos que têm muito estresse, muita meta a ser batida, muito nível de tensão aumentado, isso tende a aumentar a pressão arterial. Né? Se o indivíduo tem acesso ao sistema de saúde, se ele tem acesso a médicos, a orientações de outros profissionais de saúde, isso influencia se aquele indivíduo será ou não hipertenso. Fatores alimentares, histórico de atividade física, fatores genéticos é muito importante. Então, a chance de você ter hipertensão com só o pai, só se um dos entes forem hipertensos, isso já aumenta muito. Se forem os dois, a chance de você ser hipertenso é mais de 80%. Então, se você tem pai e mãe hipertenso, com muita chance você também será hipertenso, a despeito do que você fizer em relação aos outros fatores. Então, a hipertensão é sempre essa junção desses fatores e a gente tem cada vez mais pessoas hipertensas no Brasil. Outro ponto que é interessante, que muita gente acaba se atrapalhando, em relação à classificação. Qual é a pressão boa? Qual a melhor pressão que eu devo ter? Então, é importante que a gente oriente nossos pacientes e saiba qual é o melhor nível de pressão. O melhor nível de pressão é você ter uma pressão abaixo de 120, uma pressão sistólica abaixo de 120 e uma pressão abaixo de 180. Então, o indivíduo que tem ali uma pressão 11 por 7, 11 por 75, é considerado uma pressão ótima, a melhor possível, a que provavelmente vai causar menos doença cardiovascular. A pressão normal, ela vai entre 120 a 129 de sistólica e de 80 a 84 de diastólica. E a partir daí a gente tem agora um pré-hipertenso. Isso mudou um pouquinho nesses últimos anos, né? Essa é a última diretriz, publicada em 21. A anterior, ela já colocava, não tinha esse termo pré-hipertenso. O termo era PA limítrofe. Né? Houve essa mudança da última diretriz, porque em outros países, outras diretrizes, a diretriz americana, por exemplo, considera o indivíduo já hipertenso a partir de 130. Então, aqui no Brasil, a diretriz brasileira, ele considera o indivíduo pré-hipertenso, aquele indivíduo que tem uma pressão sistólica entre 130 a 139 e uma pressão diastólica de 85 a 89. Veja que é I ou seja, então se você tem um indivíduo que ele tem uma pressão de 12 por 120 por 88, ele já não é uma pressão normal, ele tem uma pré-hipertensão. Então, é um ou outro. E você considera a escala que o indivíduo tiver maior. É hipertenso, portanto, aquele indivíduo que tem
uma pressão arterial sistólica de repouso entre 140 e 159 e uma pressão arterial diastólica de 90 a 99. Né? Mais uma vez. Então, se o indivíduo tem uma pressão de 13 por 92, 13 por 94, ele já é hipertenso. Portanto, isso já é um fator de risco cardiovascular para a sua saúde. Então, a partir daí, você vai estadiando a hipertensão a cada 20 milímetros. Então, o estágio 1 é de 140 a 159, a pressão diastólica entre 90 e 99, a hipertensão nível 2, 160 a 180, 100 a 110, 100 a 109, e a hipertensão nível 3, acima de 180, maior ou igual a 180 e maior igual a 110. Então, um indivíduo que tem uma pressão 18 por 11 ou 16 por 11, ele é hipertenso estágio 3. É muito importante a gente estratificar isso para a gente entender o nível, né, de gravidade desse paciente. Ok. Outra coisa que é interessante que nessa diretriz mudou e que muita gente ainda não está acompanhando. Quando a gente olha a recomendação da diretriz em relação a qual aparelho eu devo preferir, se eu tiver um aparelho digital, não sei se vocês conseguem ver a seta do meu computador. Se eu tenho à disposição um aparelho digital oscilométrico, né, portanto, ou um aparelho auscultatório tradicional, qual eu devo preferir? Segundo a diretriz, veja bem o seguinte, ele coloca, diante da simplicidade da medida realizada pela técnica oscilométrica, o uso de dispositivo de braço é preferível ao auscultatório. Por quê? Porque, observe até como está aí na imagem, você tem uma pressão de 118 por 78. Então, esse indivíduo está com a pressão ótima. Mas, se ele tivesse de 118 por 82, que é uma diferença muito pequena, às vezes para a gente ver no visual, ele já estaria com a pressão normal. Já não era uma pressão ótima. E essas pequenas diferenças podem atrapalhar na hora que o médico, na hora que o profissional de saúde vai fazer um diagnóstico de hipertensão. É diferente se o indivíduo tem uma pressão 13 por 80 e 13 por 9, né? É completamente diferente. Então, ele é pré-hipertenso, na outra condição ele é hipertenso. Então, o método oscilatório, ele é preferível, não é que ele é melhor, mas ele é preferível do que o método auscultatório. Então, isso é uma questão importante na hora que a gente vai trabalhar com reabilitação cardiovascular. Outro aspecto que é importante ainda em relação à medida é que a primeira vez que você vai atender esse paciente, você deve mensurar essa pressão nos dois braços. Então, você deve medir a pressão no braço direito, deve medir a pressão no braço esquerdo, e você deve considerar a pressão do braço que for maior. E aí, a partir daí, se houver uma diferença, se essa diferença for acima de 15 milímetros, você sempre deve medir a pressão naquele braço. Você deve colocar lá no seu prontuário, olha, a pressão desse paciente é 130, é no braço esquerdo ou no braço direito. Então, você sempre vai fazer a medida no braço no qual a pressão é mais alta, caso haja uma diferença entre os dois. Beleza. E outra coisa que é importante é que tipo de dieta ou que tipo de coisa que a gente pode orientar para o meu paciente do ponto de vista não farmacológico para prevenir a hipertensão. Qual a intervenção não farmacológica interessante para prevenir a hipertensão? Pense aí, exercício, dieta, perda de peso. Qual dessas três intervenções você acha que é a melhor intervenção para prevenir a pressão arterial? Vamos ver aqui o que diz a própria diretriz. Veja que, pela diretriz, e que é embasada em estudos, obviamente, as principais intervenções que previnem estão aqui: controle de peso, dieta, atividade física, mas dessas todas, a que mais reduz o risco do indivíduo ser hipertenso é o controle do peso. Qual é a dose? O indivíduo deve alcançar seu peso ideal. E observe esse dado que é interessante. A cada 1 quilo perdido, o indivíduo diminui 1 milímetro na sua pressão arterial. Então, se você tem lá um indivíduo que faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, um indivíduo que perde 10, 12 quilos, ele tende a reduzir 10, 12 milímetros da sua pressão arterial, o que é muito, é o efeito que a maioria das medicações tem. É claro que a gente sabe que não é fácil perder peso corporal. Outro aspecto importante é a dieta. Então, se você tem um risco maior de desenvolver hipertensão,
existe uma dieta que é melhor do que outro tipo de dieta. E essa dieta é a dieta DASH. É uma dieta que é rica em frutas, vegetais, grãos, baixo teor de gordura, redução de gordura saturada e gordura trans e alta ingestão de cálcio. Então, você tem uma dieta diferente, por exemplo, da dieta mediterrânea, que é a base de gordura saturada. Essa, você tem uma redução de qualquer teor de gordura, né? Você reduzir a ingesta de sódio, aumentar a ingestão de potássio, nível de atividade física, né? Fazer 150 minutos de semana reduz a pressão arterial. Exercícios dinâmicos ou isométricos também são indicados para prevenção da hipertensão. A gente vai falar disso daqui a pouco. Outra coisa, para quem bebe, parar de beber é uma forma de você reduzir bastante a pressão arterial. Beleza. Outro mito que eu gostaria de trazer aqui é: será que é necessário pessoas hipertensas? A gente sabe que a atividade aeróbia é uma intervenção muito interessante para reduzir níveis pressóricos. Mas e o treinamento de força? Antigamente, não sei se vocês tiveram aula hoje com o professor Juliano, acredito que sim, no período da manhã. Na época que o professor Juliano estudava, pessoas hipertensas não podiam ou não eram recomendados que essas pessoas pegassem peso, porque associava-se que quando você faz exercício de musculação, você tem um aumento muito importante, isso poderia haver ruptura de aneurisma ou outro tipo de dano, e, portanto, esse paciente, mesmo medicado, a orientação era que ele não pegasse peso. Ao longo do tempo, isso foi sendo desmistificado. Exercício isométrico, Ave Maria, era um absurdo. Até hoje você encontra profissionais que rejeitam completamente a prescrição de treinamento isométrico em pacientes hipertensos. E aí eu lembro, né, que a força, independente de qualquer coisa, ela é um preditor de mortalidade. Se você é um indivíduo que tem fraqueza, especialmente de fraqueza da coxa, do quadríceps, você tem uma tendência muito maior para morrer. E, portanto, se o indivíduo ele é fraco, se o indivíduo tem fraqueza, o treinamento de força é benéfico em qualquer fase da vida. Esse estudo aqui é muito interessante, recomendo que vocês leiam, de um grupo espanhol. Eles avaliaram a força muscular como preditora de todas as causas de mortes em indivíduos aparentemente saudáveis. E eles fizeram isso olhando dados de quase 2 milhões de pessoas. Então, é um estudo muito robusto, publicado em 2018, avaliando o impacto da fraqueza muscular no risco de morte. E quando você analisa, o estudo ele faz uma meta-análise, ele coloca aqui, ó, em conclusão, o hand grip, né, a força de preensão palmar, e a força de extensão do joelho são preditores independentes de morte por qualquer causa em indivíduos aparentemente saudáveis. Então, você tem um indivíduo que é saudável, o fato dele ter fraqueza, isso é um preditor de morte, ele corre mais risco de morrer. E ele coloca aqui, ó, portanto, a força muscular pode ser, olha que frase bonita de você usar com o seu paciente, com sua, conversando com o seu parceiro médico, com os seus familiares. Olha o que ele coloca aqui, ó. A força muscular pode ser considerada como um biomarcador de envelhecimento e mortalidade. Ou seja, a força muscular, ele é um marcador de envelhecimento, né? Então, eu gostaria de reforçar essa frase. Essa aqui é um ponto importante. O fato de um indivíduo ser idoso não quer dizer que ele seja fraco, mas o contrário pode ser verdade. O indivíduo que vem perdendo a sua força é um sinal de que ele vem num processo de envelhecimento. E aí, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de health span, que é o tempo que o indivíduo vive saudável. Aqui no Brasil, o tempo de vida de um indivíduo é em torno de 70 anos, mas o tempo de vida saudável é em torno de 60 anos. Ou seja, os indivíduos hoje passam mais do que 10 anos cuidando da sua saúde ou vivendo com muita limitação física, né? Então, portanto, trago aqui de que só é velho quem enfraquece. A pessoa que permanece forte, ela em tese, né, ou baseado na conclusão desse estudo, ela não pode ser considerado, ela não tem um marcador de envelhecimento, pelo menos um deles, que é a força. E a partir daí, se só é velho quem enfraquece, a pessoa que é forte, ela não é velho. Então, eu quero desmistificar para você aqui, o professor Juliano, um senhor bastante robusto e que, portanto, não pode ter considerado, algumas pessoas ficam dizendo que ele é mais velho, algum coroa, mas não é não.
é um rapaz bastante forte. Então, beleza, vamos lá. Então, é necessário também, e aí a gente vem a pergunta, é necessário na reabilitação cardiovascular, eu deve ser feito em pacientes hipertensos? É fundamental, o treinamento de força é fundamental em qualquer programa de reabilitação. Então, eu queria aqui com essa aula deixar claro de que os pacientes que são hipertensos e que entram no programa de reabilitação devem ser submetidos a um treino de força, faz parte disso, e o treinamento aeróbio é uma coisa consensual, mas o treino de força ainda não é um consenso e deveria ser, já temos literatura para isso, e é importante que gostaria de passar esse recado aqui nessa aula. Lembrar também que o treinamento neuromuscular ele tem efeito hipotensor, né? Então, isso aqui é um mito ou verdade, né? O treinamento neuromuscular não tem efeito hipotensor. Isso é um mito, né? Olha, se a gente observar aqui as principais revisões, isso vai depender do tipo de classificação que esse indivíduo está. O exercício dinâmico para pessoas pré-hipertensas é extremamente benéfico na redução da pressão arterial. E a gente vai entender melhor como é isso, né? E aí eu pergunto a vocês, paciente hipertenso não pode realizar exercício isométrico, isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito. Se você colocar essa diretriz aqui, essa meta-análise publicada pela doutora Veronique em 2012, se eu não me engano, ela coloca aqui, ó, observe a altura do diamante, né, o quanto que ele está deslocado para cá. Se você comparar com qualquer outra intervenção, o exercício isométrico ele é o melhor para baixar a pressão, em relação, inclusive, ao exercício aeróbico. Beleza? Vamos entender melhor esse aspecto com esse outro estudo. Então, isso é um mito. Com esse outro estudo, uma leitura obrigatória de um estudo que foi publicado em 2020 na Revista Europeia de Cardiologia, e ele coloca aqui prescrição personalizada para a prevenção de hipertensão, né? Um documento, um consenso do jornal da Associação de Prevenção em Cardiologia. Então, ele coloca que o exercício ele deve ser personalizado de acordo com o nível de pressão arterial. Por isso que eu trouxe naquele início da aula aquela classificação do que é hipertenso, pré-hipertenso e hipertenso. Porque a depender de onde seu paciente se encaixa, ele vai se beneficiar mais com um ou outro modelo de exercício. E aqui, esse estudo ele é muito interessante porque ele faz um ranking do melhor para o pior, não é verdade do melhor do pior, é do mais eficiente para o menos eficiente, de acordo com a classificação de uma forma individualizada para o paciente. Vamos entender o que esse estudo traz aqui para você. Coloca aqui, os resultados são bem complexos. Eu tentei resumir aqui para vocês o seguinte: ele classifica o indivíduo entre hipertensos, pré-hipertensos e não hipertensos, ou normaltensos. Então, para pacientes hipertensos, ou seja, aquelas pessoas que têm uma pressão sistólica acima de 140 ou a pressão diastólica acima de 90. Qual é a melhor atividade? É aeróbio, é força ou isometria para tratar a hipertensão, para diminuir os níveis pressóricos? Ele, a partir de vários estudos, ele colocou o treinamento aeróbio é o melhor em relação a paciente hipertenso. Você consegue uma redução de 12 milímetros na pressão sistólica, a redução máxima de 12 milímetros na pressão sistólica e uma redução máxima de 6 milímetros, 5,8 milímetros da pressão diastólica. Então, obviamente, existe, né, uma escala aí que vai de 6 a 12, 8 a 12, mas a redução máxima obtida é essa daí, 12 a 6, isso em média, né, obviamente. Em segundo lugar, você tem o treinamento isométrico como uma capacidade aí de reduzir em torno de 6 milímetros de sistólica e 5 milímetros de diastólica em pessoas hipertensas. Então, veja, não só é indicado o treinamento isométrico para hipertensão, não é Chiquinho que está falando isso, o Jornal de Prevenção Europeu de Cardiologia, ele coloca que o treinamento isométrico deve ser a segunda opção no tratamento de pessoas hipertensas. E, por fim, o treinamento dinâmico.
É claro que quando você vai montar um programa de exercício, você vai levar outros fatores em conta. Mas veja que se a gente está pensando apenas em redução da pressão arterial, o treinamento isométrico é levemente superior ao treinamento dinâmico. O treinamento combinado, que é aeróbio mais dinâmico, ele não é a melhor opção. Veja que fazer pensando só na pressão, veja bem, para reduzir pressão, é melhor você fazer só aeróbio do que aeróbio e força. E se você vai fazer só para pressão, isométrico é melhor do que combinado. É claro, reforço que você tem outros aspectos relacionados à reabilitação que não é só pressão arterial. Mas se naquela sessão você quer reduzir a pressão do indivíduo, você tem essa evidência aí mostrando que o treinamento aeróbio é a melhor opção, seguida do treinamento isométrico. Beleza? Vale a pena aí, se quiser fazer um print desse slide, eu acho que é um bom momento. Ok. E se a pessoa ela é pré-hipertensa, né? Ou seja, aqui no Brasil, pré-hipertensa. Em outros lugares já seria hipertenso. Então, aqui, se você tem um indivíduo que está ali 130, 139 e com a pressão diastólica entre 85 e 89, qual seria o exercício melhor para reduzir os níveis de pressão arterial? Quem está em primeiro lugar, veja bem, treino de força. Então, a musculação, treinamento dinâmico da força, foi quem mais reduziu a pressão em pessoas que são limítrofes, pessoas que são pré-hipertensas. Veja que isso é uma coisa explicativa, que o máximo de pressão que se reduz é menor do que quando você olha um indivíduo hipertenso. Veja, mesmo o treinamento de força, no indivíduo hipertenso, a pressão cai mais do que no indivíduo pré-hipertenso. Isso é uma coisa muito comum. Quanto mais alta a pressão, maior é o efeito hipotensor do exercício. Então, você pega um indivíduo que tem uma pressão que está 16, 17, quando você faz uma sessão, às vezes baixa 20, 25 milímetros de mercúrio. Você pega um paciente hipertenso, faz um exercício de isometria com ele, a pressão cai muito logo depois. E à medida que a pessoa vai ficando normotensa, a resposta hipotensora ela vai sendo atenuada. Beleza. Então, treinamento dinâmico seria a melhor opção. Em segundo lugar, eu teria um treinamento combinado. Então, fazer aeróbio e força é a segunda melhor opção para reduzir a pressão sistólica e diastólica. A parte diastólica bem parecida com os dois treinos. E, por fim, treinamento aeróbio. Veja, para pacientes pré-hipertensos, o treinamento aeróbio não é uma boa ferramenta. Na verdade, não vou dizer que não é uma boa, mas para baixar a pressão, não é quem mais abaixa. Quem mais abaixa a pressão nesse público aqui é o treinamento dinâmico, não o treinamento aeróbico. Veja que no hipertenso, melhor a se fazer com nível de evidência muito grande e com efeito hipotensor muito grande é o treinamento aeróbico. Você mudou o nível da pressão arterial, essa indicação, esse benefício, ele já cai como um terceiro. A gente não tem estudos em isometria nessa população, então a gente não sabe o real efeito do exercício isométrico nessa população. Beleza. E para a pessoa normal, para quem não tem hipertensão, qual é o melhor exercício para fazer hipotensão? Isometria. A isometria, ela consegue reduzir até 8 milímetros de sistólica e 3 milímetros de diastólica com exercício isométrico, especialmente de membro superior. Em segundo lugar, o treinamento aeróbio. E em terceiro lugar, o treinamento de força ou treino combinado. Você tem um efeito muito pouco da redução da pressão, mas ok, não é o objetivo, né? Você não deve fazer, vou fazer só a isometria, porque é o que mais baixa a pressão. Mas se a pessoa não tem problema com pressão, isso não deve ser um parâmetro para a escolha. Mas isso é importante para você ver que, a depender do nível de pressão do indivíduo, ele tem fatores fisiopatológicos, fatores fisiológicos, que faz com que um mesmo exercício tenha resposta diferente, a depender do seu grau de hipertensão. Beleza? Então, eu acho que isso é uma mensagem importante. A prescrição da reabilitação no indivíduo hipertenso, ela deve ser sempre individualizada. O treinamento aeróbio, ele é muito bom, tem outros efeitos positivos em relação
a hipertensão, mas se eu tenho um indivíduo que já é hipertenso, eu tenho que avaliar outras formas de fazer, ajudar nessa redução da pressão, formas com relação ao controle de peso, ou em controle de dieta, e adicionar o treinamento isométrico ou treinamento dinâmico como uma forma de reduzir mais ainda a pressão arterial. Beleza? E aí a gente tem alguns estudos, né, meta-análise, mostrando o efeito do exercício de hand grip na pressão arterial de repouso. Essa aqui é uma meta-análise publicada em 2010 e mostra o seguinte: você tem uma redução média aqui entre 6 a 9 milímetros de mercúrio da pressão sistólica. Mas é importante, né? O exercício é bom, mas você deve ter cuidados em relação à prescrição ao indivíduo hipertenso. Por quê? Porque os indivíduos hipertensos eles tendem a ser hiperresponsivos. O que é uma pessoa hiperresponsiva? É aquela pessoa que faz um exercício pequeno e a resposta dele à pressão é muito exagerada. Então, qualquer esforço, a pressão sobe além do normal. Deixa eu ver aqui meu tempo. Ok. Então, quando eu vou prescrever um exercício resistido, você tem que estar atento a essas 5 variáveis aí. Esses 5 fatores interferem na resposta da pressão arterial. Em relação à intensidade, quanto mais alta for a intensidade, maior a resposta pressórica. Então, se você vai fazer um exercício com uma pessoa que está com 160, não é o mesmo exercício de uma pessoa que está com 130. Por quê? A pessoa que está com 160, ela já está próximo dos parâmetros de segurança. Então, necessariamente, a intensidade desse esforço tem que ser maior. Mas se eu tenho um paciente que é hipertenso, às vezes uma pessoa saudável que é hipertensa, e vai fazer o exercício, você não precisa ficar tendo um cuidado com aquela pessoa, se a pressão dela é controlada, 120 por 80, 130 por 80, ela pode se exercitar normalmente. O tempo de repouso também é uma variável. Quanto menor o tempo do intervalo, maior o efeito somatório. E aí ele sai de uma pressão 13 por 9, aí na segunda sessão, aí durante o exercício ele vai 16 por 10, depois do exercício ele não volta por 13 por 9, ele já volta por 14 por 10. Aí se você dá um pouco intervalo, ele já começa do 14. E agora, durante o exercício, já vai para 200. Então, o efeito somatório é maior quando você não dá um tempo de repouso adequado. Quanto mais massa muscular envolvida, maior a resposta. O que quer dizer que se você trabalha com uma perna, a resposta pressórica é X, e se você trabalha com 2 pernas, a resposta pressórica é 2x. Se você trabalha com as 2 pernas e os 2 braços, por exemplo, num movimento levantamento terra, num movimento no qual você está fazendo uma bike ao mesmo tempo que você está movimentando o braço, né? Então você tem aquela bicicleta, o pessoal do CrossFit que gosta, me esqueci agora, e aí você faz com o braço e com as pernas, quanto mais massa muscular você está envolvendo durante o exercício, mais vai subir pressão arterial. Então, se você tem um indivíduo muito hipertenso, exercícios uniarticulares são mais tolerados do que multiarticulares. Se você tem um indivíduo que tem uma pressão controlada, mesmo sendo hipertenso, mas ela está controlada, você pode fazer exercícios com grandes grupos. Isso vai depender do nível de pressão arterial do início do esforço. Quantidade de repetições, isso é importante. Muita gente fala, o paciente é hipertenso, vou fazer pouca carga e muitas repetições. Não dá certo, é pior. É melhor você fazer uma carga mais alta, com menos repetições, do que colocar um volume muito grande, porque isso acaba que quando chega próximo da fadiga, a pressão arterial vai se equiparando. Então, não adianta fazer muitas vezes, porque isso vai ter um efeito hipertensivo importante. Em relação à cadência, então, quanto mais lento for a cadência do movimento, maior é o efeito hipertensivo. Então, a orientação, se você não quer gerar um grande aumento da pressão arterial, você pode pedir que ele faça uma concêntrica rápida e uma excêntrica mais lenta. Então, você coloca ali uma cadência de 1, 0, 2, 0, ou seja, 1 segundo puxando, 2 segundos, né? 0 segundos de isometria, 2 segundos descendo, 0 segundos de isometria e vai. Então, você bota o paciente, ele vai 1, volta normal, 1, volta normal.
e aí você tem um efeito menor do efeito hipertensivo menor do exercício. Sugestão em relação à prescrição, se você tem um indivíduo que está ali com a pressão acima de 160 por 90, 160 por 100, dê prioridade a exercícios mais simples, exercícios uniarticulares, com 8 a 10 repetições, ali no máximo de 60% de uma repetição máxima, na escala de Omni ali utilizando 4 a 6. Se você tem um indivíduo que está hipertenso controlado, você pode fazer exercício normal, exercício de força, de fato, 60 a 80% de uma repetição máxima, 8 a 12 repetições, uma sensação de esforço maior, é possível, beleza? Então, se você tem um paciente que está ali com uma pressão mais alta, você deve ter mais cuidado em relação à prescrição do exercício, beleza? Então, aqui a escala de Omni, para quem não conhece, é uma ferramenta interessante para monitorar a intensidade do esforço durante a sessão de reabilitação. Você falou assim, Francisco, você estava falando de isometria, mas como é que faz isso? Você pode fazer isometria, tem estudos fazendo com membro superior ou membro inferior, né? Então, você pode fazer isometria de flexores, né, do punho e dedos, ou dessa forma que esse rapaz aí está fazendo com isometria. Alguns fizeram na parede, encostado, o indivíduo faz ali 15 graus de agachamento encostado na parede, então ele inclina um pouquinho, faz uma isometria leve, ou você pode fazer com a carga voluntária máxima numa cadeira extensora ou algo do tipo. Já adianto, os melhores resultados são com o hand grip, sem muita explicação para isso, mas os estudos observaram que a resposta da hipotensão parece ser melhor com os flexores de punho-dedo do que com os extensores de quadril. Então, é uma coisa a se observar. E aí eu sempre faço, obviamente, com o hand grip, porque eu acho que além de ser seguro, é mais fácil. Então, como é a maior parte dos protocolos? Você deve fazer 4 séries, entre 4 a 6. Eu sempre faço 4 séries de 2 minutos a 30, 40% da força de pressão palmar máxima. Então, hoje tem equipamentos como esse que você coloca a carga, ou você pode fazer no próprio dinamômetro, e aí a pessoa vai monitorando ali a carga. Você deve colocar 30% inicialmente da força de pressão palmar, e o indivíduo ele deve ser capaz de sustentar. Já adianto que com pessoas muito idosas, com pessoas muito fracas, elas têm dificuldade de manter essa força. Então, muitas vezes eu não consigo manter esse percentual de 30%. Às vezes eu tenho que botar, para ele tolerar mais tempo, uma intensidade às vezes um pouco mais baixa, ou um menos tempo, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, é uma possibilidade também. Você dá entre 1 a 2 minutos de repouso, né? O tempo necessário para a pressão abaixar um pouco, e você deve ter cuidado em fazer isso. Pacientes que têm estenose aórtica, né, moderada, grave, pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40, especialmente abaixo de 30, você pode ter efeitos adversos, beleza? Lembrando que o hand grip ele deve ser feito de forma bilateral. Então, ele deve fazer a força com as duas mãos, ficar ali pelo menos 1 a 2 minutos, entre 30% a 40% da força de pressão palmar, seguido de 1 a 2 minutos de repouso. É um protocolo extremamente eficiente para ter um efeito agudo da redução da pressão. Então, às vezes, o paciente vem para a reabilitação, chega com a pressão 16 por 9, 16 por 10. Antes de fazer o exercício, vamos baixar um pouquinho essa pressão, vamos controlar um pouquinho a pressão. E aí você já faz essa atividade, você já tem um efeito positivo, bem interessante para poder continuar a pressão. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar. A hipertensão é uma doença muito frequente, está sempre presente nos ambulatórios e nos centros de reabilitação cardiovascular e metabólica. É importante que os fisioterapeutas e profissionais do exercício tenham um amplo conhecimento da hipertensão. É claro que nesse tempo não dá para a gente fazer uma revisão mais ampla, mas convido a vocês a lerem a diretriz de 2018 e convido também vocês a participarem lá do Grupo Central da Reabilitação. Eu vou colocar esses slides lá no grupo, daqui a pouquinho você consegue acessá-lo através desse QR Code. E aos que estão aqui, porventura, queiram ouvir mais sobre o assunto,
vocês podem me encontrar na minha rede social, o @ChicoFísio, a gente conversa um pouco sobre isso por lá também. Beleza? Oi, Prof, muito obrigada pela palestra, tudo certo. Não ficaram dúvidas, a palestra foi bem esclarecedora e muito importante, tendo em vista que a gente sabe que hipertensão arterial, as pessoas cada vez mais têm procurado a fisioterapia para tratar. Então, muito bom saber sobre isso, saber como prescrever e saber como a gente fazer isso de forma ambulatorial também é bem legal. A galera está parabenizando, agradecendo pela palestra, acho que você consegue ver aí, eu estou colocando na tela, e falando que a aula foi incrível, Beth. realmente foi. Então, mais uma vez, assim, acho que não tem nenhuma dúvida. Mais uma vez, gostaria de agradecer, em nome de Amanda e do Espaço Anatômico, sua disponibilidade, mais um ano colaborando aqui com o Espaço Anatômico, e a gente sempre quer estar na sua presença, porque você tem muito a contribuir conosco, Obrigado, né, na verdade. obrigado. Muito obrigada. Agradecer a Amanda aí o movimento, né? Eu seria de manhã, mas eu tive que estar na pós. Ela conseguiu fazer esse movimento. Agradeço a ela por essa disponibilidade e por ter organizado, né, um evento relevante como esse. Muito obrigado. Muito obrigada, Prof. Então, até a próxima. Tchau, Até a próxima. tchau. Tchau, gente. E é Bom isso final de aí. semana para vocês. Então, gente, estamos encerrando o nosso evento. Muito obrigada aos que ficaram até hoje, obrigada a quem participou ontem e hoje. Sei que assistir palestra no fim de semana é realmente complicado, difícil, então parabéns aos que conseguiram fazer isso. Todas as palestras estão gravadas e estarão disponíveis lá no canal. Assim que a gente encerra a transmissão, ela já fica lá disponível no canal. Então, muito, muito, muito obrigada. Mais uma vez, quero parabenizar a Amandinha, que hoje é aniversário dela. Parabéns, Amanda. Tudo de bom. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. E esse evento realmente foi promovido por ela. Ela tem se mobilizado. Ela se mobilizou durante meses para fazer isso acontecer para vocês. Então, só tenho a agradecê-la também pela confiança e por estar promovendo essa prática baseada em evidências mesmo aqui. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que esteja motivada, trabalhando para que a gente consiga fazer isso, divulgar a ciência de forma gratuita. Então é isso aí, muito obrigada, gente. Até a próxima. Espero que ano que vem a gente tenha mais uma edição desse evento, que é muito importante e incrível. E bom final de semana, boa semana para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês quiserem também me acompanhar, eu não sou nada, no fim das contas, só estou aqui apresentando. Mas vocês podem me encontrar lá no Instagram, @ClaraLimaDC.